Eleitos os deputados que vão compor o Tribunal Especial do segundo pedido de impeachment, e presidente do Parlamento elogia a atuação do Tribunal Misto no primeiro processo. Educação especial será tema de audiência pública e ainda, feiras e eventos podem se tornar atividades essenciais em Santa Catarina. O Redação TVA está no ar. Boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa se manifestou para elogiar o encerramento da primeira fase da representação contra o governador no caso da equiparação salarial dos procuradores do Estado. Ele elogiou a atuação dos parlamentares e servidores e do desembargador que votou pelo afastamento do governador e da vice-governadora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, fez um pronunciamento em plenário nesta terça-feira, dia 27 de outubro, durante a primeira sessão ordinária após o julgamento do Tribunal Especial do primeiro processo de impeachment. Na última sexta-feira, o tribunal decidiu pelo prosseguimento das investigações no caso da equiparação salarial dos procuradores do Estado e pelo afastamento do governador Carlos Moisés da Silva, que já deixou o cargo. O presidente fez algumas considerações sobre a votação que encerrou a primeira fase do processo, destacando o desempenho dos deputados no Tribunal Misto. Num processo histórico, nossos representantes honraram as tradições do Parlamento do Estado de Santa Catarina, desempenhando com desenvoltura a missão que lhes foi confiada. A eles, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. O parlamentar classificou como brilhante o voto do desembargador Luiz Felipe Schuch, o único entre os 5 desembargadores sorteados para compor o Tribunal Misto, que votou pelo prosseguimento do processo e afastamento do governador Carlos Moisés e também da vice-governadora, agora governadora em exercício Daniela Rainer. Júlio Garcia comparou o voto do desembargador Schuch ao brilhantismo do ministro recém-aposentado do STF, Celso de Mello. Um voto técnico, alicerçado em farta jurisprudência, juntado ao voto, rigorosamente centrado no objeto do tema em discussão, Sua Excelência nos fez relembrar juízes que escreveram páginas memoráveis da história da magistratura brasileira. Para citar apenas um, o desembargador Schuch nos trouxe à lembrança o grande ministro do Supremo, Celso de Mello, de cuja presença já se ressente a Suprema Corte Brasileira. O presidente também destacou a objetividade do voto do desembargador. O desembargador, no seu voto, não perdeu tempo em discutir matéria vencida, respeitando, acerca do tema, a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Fecha aspas. Se há algo mais cristalino do que está na súmula, só pode estar localizado numa das mais famosas fontes de água do mundo, localizada no Tennessee. Destaco do voto as folhas 6, onde o desembargador assenta, abre aspas, o relatório elaborado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, digno relator, porque retratou com fidelidade os lances do presente processo de impeachment, não merece reparos. Garcia ressaltou a observação das Constituições Federal e Estadual e da chamada Lei do Impeachment na elaboração do voto do desembargador e do relatório do deputado Kennedy Nunes. Sua Excelência, nesta afirmação, mostra, de forma cristalina, o olhar vigilante e desapaixonado próprio dos homens de bem e rotina dos grandes julgadores. Queiram ou não as torcidas de quem é própria a paixão, esta é a realidade indiscutível da condição deste processo pelos 40 deputadas e deputados que compõem essa augusta Assembleia Legislativa.
O presidente destacou ainda o trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa e lembrou das tentativas dos denunciados de travarem os trabalhos do parlamento na Justiça. Foram 14 recursos impetrados no TJ e no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Recursos impetrados pelos denunciados. E o placar até aqui é de 14-0 para a Assembleia Legislativa, numa prova cabal de que estamos trilhando o caminho certo, de que estamos agindo republicanamente. Repito, gostem as torcidas ou não gostem. Essa é a indiscutível realidade. O presidente também elogiou o trabalho da TVA. Mantendo equidistância recomendável pela ética e pelo bom senso, acompanhei a sessão da última sexta-feira pela cobertura da nossa TVA. Aliás, também com desempenho elogiável pelo profissionalismo ético e respeitoso. E concluiu: prosseguiremos agindo desta maneira, sem nos servir do poder e sem colocá-lo a serviço de quem quer que seja. Somos, sim, servidores do Estado de Santa Catarina e da sua laboriosa gente. E foi formado o Tribunal Especial de Julgamento para o segundo processo de impeachment contra o governador afastado. 5 desembargadores e 5 parlamentares vão analisar se prosseguem ou não as investigações sobre o crime de responsabilidade na compra dos respiradores. Durante a sessão desta terça-feira, dia 27 de outubro, a Assembleia Legislativa promoveu a eleição dos 5 deputados estaduais que vão compor o Tribunal Especial de Julgamento do segundo processo de impeachment que tramita no parlamento contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva. Em votação aberta e nominal, cada parlamentar pôde escolher 5 nomes, sendo permitido votar em si mesmo. Os mais votados e que farão parte do tribunal são o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, o deputado Fabiano da Luz, do PT, o deputado Milton Schaefer, do PP, o deputado Marcos Vieira, do PSDB e o deputado Laércio Schuster, do PSB. Já os 5 desembargadores foram escolhidos por sorteio, realizado nesta segunda-feira. São eles Luísa Nelato, Sônia Maria Schmitz, Rosane Portela Wolff, Roberto Lucas Pacheco e Luiz Antônio Zanini Forneroli. A reunião da instalação do novo tribunal está marcada para a próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, às 10 horas da manhã. A exemplo do primeiro, este segundo Tribunal Especial de Julgamento também será presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ricardo Hesler. Após a instalação e definição do relator, os 5 deputados e 5 desembargadores terão prazo de 10 dias para analisar a denúncia de crime de responsabilidade contra o governador afastado no episódio da compra, no início de abril, dos 200 respiradores artificiais por R$ 33 milhões com pagamento antecipado e sem garantia de entrega. Os deputados derrubaram o veto do governo e segue a proibição de reajuste de contas de luz, água, esgoto e gás em períodos em que sejam adotadas medidas de isolamento social e suspensão de atividades econômicas, como aqui na pandemia do coronavírus. No início de maio, o deputado Milton Obos, do PSD, apresentou o projeto de lei que busca proibir em Santa Catarina o reajuste de tarifas de água, luz ou gás natural durante a vigência do estado de defesa ou calamidade. O objetivo era evitar novos impactos na renda dos cidadãos, já afetados pelo novo coronavírus. O projeto foi aprovado no parlamento, mas integralmente vetado pelo governo estadual, que alegou inconstitucionalidade. De volta ao parlamento, a mensagem de veto foi rejeitada pelos deputados e agora o projeto de Milton Obos será transformado em lei. O governo vetou e nós, mais uma vez, o parlamento catarinense demonstra a sua sintonia com o povo de Santa Catarina e derruba o veto de forma
bastante expressiva. Os deputados também aprovaram outro projeto de lei do deputado Milton Obos, que auxilia empresas que recebem isenções ou benefícios fiscais. Conforme a proposta, enquanto durar o decreto de calamidade do novo coronavírus, ficam suspensas as metas e compromissos dessas empresas relacionadas aos incentivos. Você não pode penalizar os empregos e as empresas que escolhem o nosso estado de Santa Catarina para investir, gerar emprego e pagar impostos, para em momentos de dificuldade você tornar ainda mais difícil a vida dessas empresas, e muitas delas, evidentemente, num ambiente inseguro, não ficam em Santa Catarina. E por isso que nós propusemos esse projeto de lei, para que nesse período de pandemia não dê essa brecha de legalidade para que o fisco novamente queira multar empresas por não terem naqueles períodos cumprirem metas fiscais. E você vai ver a seguir, feiras e eventos podem se tornar atividades essenciais em Santa Catarina. A gente volta em instantes. Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa, por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos. Este é o Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha Acaerte. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. A quebra de sigilo pessoal contra o deputado Kennedy Nunes pelo grupo de comunicação NSC durante o Tribunal Especial do Impeachment foi tema de uma moção de repúdio aprovada pelos deputados. Foi aprovada em plenário uma moção proposta pelos deputados líderes de partidos repudiando o fato que envolveu o deputado Kennedy Nunes, relator do processo de impeachment no Tribunal Especial de Julgamento, que teve conversas privadas do celular divulgadas por uma empresa de televisão. A moção repudia o lastimável ato praticado pelo cinegrafista Fabiano Souza, que, transgredindo o direito à inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dos dados e comunicações telefônicas resguardados pela Constituição Federal, capturou fotos de mensagens privadas de WhatsApp trocadas entre o deputado estadual e seus familiares no celular privado do parlamentar, assim como repudia a rede NSC de televisão pela divulgação do referido conteúdo. A moção reforça que, agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo é garantida a proteção da intimidade e privacidade, ambas alicerces do Estado Democrático de Direito. Diz também que a sequência de ilegalidades cometidas atestam a total falta de princípios, seriedade, honradez, retidão e probidade profissional da rede NSC. Por fim, conclui que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina lamenta profundamente a existência de veículos de comunicação que demonstram, por sua atuação de índole duvidosa, ter ojeriza ao cumprimento das normas legais e que violam, sem maiores temores, direitos fundamentais de seus cidadãos. Depois de 8 meses sem a realização de eventos por conta da pandemia, deputados discutem a retomada durante uma reunião da CCJ. Um projeto de lei passou pela comissão nesta terça-feira. Feiras e eventos podem se tornar atividades essenciais em Santa Catarina em período que o Estado esteja com decreto homologado de situação de emergência, estado de calamidade pública, epidemia ou pandemia. A admissibilidade do projeto de lei que trata do tema passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Também foi aprovado o PL que trata do prazo de validade para laudos que atestam o transtorno de espectro autista.
Os parlamentares discutiram ainda o projeto de lei que prevê o parcelamento em até 10 vezes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que esteja em atraso. O relator, deputado João Amin, defendeu a matéria após verificar junto à consultoria legislativa da Assembleia sobre projetos que poderiam ter o mesmo objeto. A consultoria legislativa da Casa não vê como matérias similares, por isso o meu parecer pela admissibilidade, que vai ser avaliado pelos demais membros. Ainda durante a reunião da CCJ, os parlamentares debateram e aprovaram o projeto de origem governamental que trata do prazo de contratação de professores temporários, em caráter excepcional por conta da pandemia. Os deputados acataram ainda a proposta de instituição da Semana Estadual do Rádio em Santa Catarina. Duas comissões permanentes da Assembleia Legislativa promovem uma audiência pública de forma conjunta nesta semana. O encontro será realizado de forma virtual e vai discutir o decreto do governo federal que altera as regras da educação especial. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Vicente Caro Preso, fala do que vai ser debatido no encontro. Nós teremos uma importante audiência pública a respeito do decreto presidencial, ou seja, do governo federal, que flexibiliza a educação especial, abrindo portas e possibilidades de voltarem a existir as famosas e antigas salas especiais. Então, isso suscitou uma dúvida e até uma revolta de inúmeras entidades ligadas à assistência social e principalmente à educação e a educação inclusiva, e que fez com que nós nos mobilizássemos dentro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu sou presidente, junto com a Comissão de Educação, que é presidida pela deputada Luciane Carminati, uma audiência pública com participação de pessoas de Brasília, com a representante do Ministério da Saúde, com a representante da Fundação Catarinense de Educação Especial e também da Secretaria de Educação de nosso estado. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.